E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Tô querendo tossir. Deu. Cara, eu vou ter que parar a barba aí, brother. Bem, eu tô virando um velho do saco. Pode crer. 2-1 com o Banguzinho dando vida nova. Inclusive, pá, essa porra faz barulho, velho. Hoje eu. Cara, tô só com 12% de bateria. Hoje é domingo, né? Vamos lá. O jogo da Rádia, né? Porque eu nem sei onde é que passou eu não sei onde é que passou. Eu sei que eu vi o videotap, vi os lances, vi a entrevista do Renato. E assim, cara, é um jogo que primeiro ganhamos com o expressinho aí, né? Com a volta de Luan, Tardelli jogando futebol, isso é vida nova ao Grêmio. Luan vai, não sei. Mas se não vai, fica, né? E é como eu digo, é para aqueles ingratos aí que falavam mal do Luan, cara. Cara, não se atentem a observar o Luan por ele estar troteando em campo. O Luan sempre troteou em campo. Né? Então, ontem o Grêmio joga com o Atlético do Paraná e logo no início do jogo o Grêmio abre o placar. O Grêmio, como eu digo, tem a característica de jogar, né? E o interessante desse jogo é a volta do Michel, são as defesas do Júlio Chester, entendeu? Galhardo na lateral direita, para que eles estavam malhando o Galhardo aí, cara. Que cruzamento, hein, brother? Pro gol do Darlan. Do Tassiano. Tassiano, aquela intensidade incrível, no primeiro tempo jogando atrás, no segundo tempo atrás e indo à frente. Então assim, ó, o Grêmio tem, de certa forma, plantel. Luan, Tardelli, Tassiano são jogadores que quando o Grêmio começa a cansar, né, entra no segundo tempo e dá gás novo, como foi no jogo, inclusive até contra o Atlético Paraná, se não me engano, foi contra o Palmeiras, você tentou isso aí, mas o Palmeiras, minha gente, um time muito bem fechado, organizado taticamente, né? E o Grêmio ontem no primeiro tempo faz o gol, segura o jogo, teve outras oportunidades, né? Problemas de marcação, de jogadores fora de ritmo como o Michel, né? Muito bem essa zaga do Grêmio reserva aí, né? Então assim, ó, já no segundo tempo, cara, eu não vou me estender muito a falar desse jogo aí, até porque ontem, antes do jogo, antes de eu ouvir na rádio, eu ainda pensava, eu vou fazer um vídeo domingo falando do jogo Palmeiras, com Palmeiras aí, e não vou falar. Só que, cara, tantas coisas interessantes aconteceram nesse jogo ontem, como a volta de jogadores, a recuperação do Luan passando a marca do Renato no gol, em gols, a movimentação e o interesse do Tardelli, né? Então, assim, o Galhardo bem colocado, gostei muito do Galhardo no lateral direito. O problema é o desentrosamento e essa mescla de jogadores que são reservas experientes, outros subindo da base, né? Então, é interessante, tanta coisa que aconteceu nesse jogo aí, que acabou até me motivando a falar dele mesmo. Eu ia fazer um vídeo falando de outras coisas, dizendo, né, falar disso aí que não interessa, mas interessa. Né? Segundo tempo o Grêmio vem, toma logo o gol do empate e consegue recuperar, fazer outro gol, ganhar em casa, se recuperar no Campeonato Brasileiro, né? E mostra destaque de jogadores que geralmente estão no banco de reservas na Casa Mata, podem entrar e podem vir a ser opções de titularidade, né? O Michel, por exemplo, sem ritmo de jogo, mas para quem está preocupado com os volantes e gosta do Leão da Chácara,
te apresenta o rapaz aí, que não se lesione mais. Então assim, ó, 2-1 pro Grêmio, tá? Dentro da arena, e mostra, dá um vigor novo ao time, dá profissionalismo ao time. A gente ouve a entrevista do Renato, por mais que o Grêmio tenha perdido de 1-0 aqui na arena pro Palmeiras, dá uma sensação de profissionalismo, de time competitivo, né? Ganhar com as reservas, um bom time do Atlético do Paraná, que também não está nada decidido, temos que ir lá e jogar, né? Pela semifinal da Copa do Brasil. Dá essa sensação de profissionalismo e de que tem plantel, e de que as coisas estão no encaixe, né? Então agora, inclusive eu vi muito foco e motivação na entrevista do Renato, nas palavras dele referente a esse jogo, terça-feira aí com o Palmeiras. Então 2-1, interessante a partida. Eu tinha mais coisa para falar, ontem eu estava olhando o videotape e sinceramente assim não anotei as coisas que veio na minha cabeça. Provavelmente esse vídeo está faltando muita coisa que eu queria falar, mas realmente o que interessa é terça-feira, né? Então, bom jogo aí ontem, para quem conseguiu olhar. Eu escutei na rádio e depois fui para as internet aí, depois que eu cheguei do meu trampo de noite, eu vou olhar o tricolor aí, né? É isso aí, Dale Grêmio. Peço desculpas por não ter muito mais blá 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 aí para falar, mas eu não sou de ficar enchendo linguiça, tá bom? Eu realmente não anotei as coisas que eu queria falar, mas fica o que eu achei realmente muito interessante nesse jogo é a volta do Luan, o carinho que o torcedor pelo Luan, a movimentação e o interesse do Tardelli, né? Gostei do Júlio Chester ontem, né? Gostei do Tardelli, principalmente do Galhardo, lateral direito, o pessoal queimando muito o jogador aí, e é um cara que na função dele joga. Quando saiu daqui o Grêmio queria um Galhardo. Santos fez leilão do cara e o Grêmio não entra em leilão, lembra? É otário, entendeu? Mas, grupo. E como o treinador falou, estamos nas cabeças, vamos decidir e porventura ganhar um campeonato aí e dar continuidade ao ano que vem, o que está acontecendo aí. Corrigir os erros, recuperar até aquela áurea de 2017, aquele ambiente, né? Dar continuidade, né? Pois nem tudo tem como é que eu posso dizer, um movimento de onda, né? Estamos em cima, estamos embaixo. Quando está embaixo, procurar estar o mais em cima possível. E eu considero o Grêmio no movimento até de baixo esse ano. Mas estamos em cima. Procurar subir e aí sair campeão, né? Espero que realmente ainda esse ano o time do Grêmio ganhe mais um caneco aí, além do regional aí, né? Mas eu vejo, o interessante é isso, vamos dizer que estamos no movimento de baixo. Eu vejo foco e coerência no discurso do treinador e no que tem acontecido em campo nos últimos jogos aí. Infelizmente perdemos em casa para o Palmeiras, começamos atrás do placar, o Filipão não é otário, mas vamos ver qual é que é, brother. Pode crer.